Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o nosso sofrimento e como Deus age quando nós, os seus servos, as pessoas que servem a Deus, que são fiéis a Ele, como Deus age em relação a esse sofrimento. É claro que existem sofrimentos diferentes, todos nós passamos por sofrimentos, e Deus age de acordo com cada situação. Mas no texto que nós vamos ler hoje, vamos ver um exemplo do que Deus é capaz de fazer quando um dos seus servos está em profundo sofrimento, e nós vamos perceber como Deus se importa com o nosso sofrimento. Antes de nós começarmos a leitura, eu gostaria de pedir novamente que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e você compartilhe os vídeos também, porque isso vai ajudar com que outras pessoas recebam essas mensagens, acessem o canal e passem diariamente a receber esse alimento, e vai levar uma grande bênção para a vida delas através das suas mãos. Então eu conto com você para compartilhar esses vídeos. Hoje eu vou trazer para vocês dois relatos, duas partes de textos, mas que se complementam, que nós vamos começar no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, e nós vamos finalizar a leitura no livro de 2 Reis, também no Antigo Testamento. Então, primeiro eu vou ler o que está ali em 1 Reis, nós vamos entender o que essa história tem a ver com o tema de hoje, e depois vamos terminar com o livro de 2 Reis. Então, se você quiser acompanhar, você vai lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, e eu vou pegar alguns trechos para a gente poder sintetizar e compreender melhor o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, ok? Lá no capítulo 19 de 1 Reis, eu vou começar a ler a partir do versículo 3. Está escrito assim: Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? Vamos compreender até aqui o que essa história significa com o assunto que nós estamos abordando hoje, que é o que Deus faz, como Ele age quando um servo, um filho dele, está passando por um grande sofrimento. Vocês viram aqui no começo, quando eu comecei a ler do versículo 3, que o Elias ele teve medo. Elias foi um grande profeta de Deus e ele teve medo da notícia que ele recebeu através dos mensageiros. Se você voltar a alguns versículos antes, alguns trechos antes, você verá que Elias fez ali uma espécie de encontro ali com os profetas de Baal, e ali houve um desafio para saberem, o povo saber quem era o Deus verdadeiro, se era o Deus estranho Baal ou se era o Deus de Israel. Então, os profetas de Baal não conseguiram invocar o seu Deus, assim como estava proposto no desafio. Porém, é claro,
Elias teve a resposta do Deus de Israel. E diante de todas as pessoas, ficou ali comprovado para eles que só existe um Deus, que era o Deus de Israel. Então, todos aqueles servos de Baal, todos aqueles homens que serviam a Baal, todos aqueles profetas de Baal, eles foram mortos ao fio de espada, por causa da ordem de Elias, que estava liderando ali aquele desafio. Quando o rei Acabe fica sabendo disso, ele reporta essa informação à sua esposa, Jezabel. Se você não conhece a história de Acabe e de Jezabel, o que eles têm a ver com Elias, eu aconselho você ler o livro aqui de 1 Reis. Você vai compreender o que esses personagens têm a ver com o profeta Elias, mas hoje eu gostaria de focar nessa parte que nós estamos lendo. Então, a Jezabel, que para quem sabe e para quem não sabe, fica sabendo agora, era uma mulher totalmente idólatra e inclusive adorava também a Baal. Ela vai mandar, através dos mensageiros, uma ameaça de morte ao Elias, como uma retaliação, uma vingança por ele ter matado os profetas de Baal dela. Gente, olha que curioso, mesmo depois do Elias ter sido usado por Deus naquele desafio, ter sido atendido por Deus na frente de todo o povo, que Deus se manifestou ali diante do povo, trazendo a Elias toda aquela credibilidade, ainda assim, depois dessa grande honra e depois de tudo que Deus já tinha usado Elias, ele teve medo da ameaça que a Jezabel, esposa do rei, mandou para ele, de que no dia seguinte, àquela hora, ia acontecer o mesmo com Elias que ele tinha feito com os profetas dela. Elias, com medo, ele vai fugir. Ele vai passar numa localidade, vai chegar numa cidade, ali ele vai deixar o seu discípulo, o seu moço, o rapaz que lhe acompanhava, lhe servia, e de lá ele vai fugir para o deserto. E sentando ali debaixo de uma árvore, totalmente depressivo, nós sentimos isso, nós percebemos, aliás, isso. Ao longo dos versículos, nós vamos ver ali um início ali, demonstrando ali uma demonstração mesmo de uma depressão. É muito mais do que uma tristeza, uma chateação. Você vê ali um desânimo profundo no Elias, algo muito além do que uma simples tristeza momentânea, a ponto dele pedir a Deus a morte. Ele vai pedir: Senhor, tira a minha alma agora, porque eu não sou melhor do que os meus pais, ou seja, os meus antepassados, os profetas que vieram antes de mim, eu não sou melhor do que eles. Senhor, leva a minha vida agora. Ele pede para morrer. Então ele se deita por conta de todo aquele sofrimento, de todo aquele desânimo, e ele dorme. Quem já passou por um momento de profunda tristeza, ou até mesmo quem já passou na sua vida ou está passando por algum período de depressão, porque muitas vezes ela vai e volta na vida de um mesmo indivíduo, sabe que muitas vezes não é o sono que faz a pessoa dormir, mas é o esgotamento mental. É algo muito mais profundo do que o sono biológico, digamos assim. Então Elias, ele vai deitar ali debaixo daquela árvore, ele vai dormir em pleno deserto. O texto vai dizer que vai surgir um anjo e vai dizer para ele: levanta e come. Quando Elias olha para o lado, ele vê que tinha um pão assado e uma quantidade de água. E ele vai se alimentar, mas ele vai voltar a dormir, porque a tristeza dele é tão profunda que aquela comida não vai surtir efeito nele a princípio, ele vai adormecer. Então o anjo volta e diz para ele: come e bebe, se alimenta, porque o seu caminho será muito longo, a sua caminhada será muito longa. Então ele se alimenta novamente, e desta vez, com a força que ele vai ter restaurada, revitalizada, ele vai conseguir fazer uma caminhada de 40 dias e 40 noites. E ele vai chegar a um monte chamado Monte Horebe, que é o monte de Deus.
Chegando naquele monte, ele vai entrar em uma caverna. Foi até aí que nós lemos. E dali ele vai ouvir uma voz, a voz do Senhor, perguntando a ele: Elias, o que fazes aqui? Eu gostaria de pausar aqui nesse momento. É claro que se você quiser continuar lendo o texto, eu sempre recomendo que vocês leiam a Bíblia. Quando nós estamos aqui abordando de uma maneira mais resumida, leiam, porque vocês vão ter o seu conhecimento enriquecido. Sempre peçam a Deus para que Ele traga compreensão para vocês. Mas eu parei até aqui para a gente poder refletir de uma maneira mais detalhada sobre o que nós vimos até aqui. Nós vimos um servo de Deus, um profeta poderoso nas mãos do Senhor, muito conhecido na terra de Israel, que o Senhor usava poderosamente para poder levar a sua mensagem, para poder levar até as pessoas o seu julgamento, para que elas abandonassem a sua idolatria, a sua rebeldia contra Deus, voltassem aos caminhos do Senhor, se arrependessem dos seus pecados. Então a gente não está falando ali de qualquer pessoa. Elias foi um grande profeta de Deus. E nós vemos nesse momento que ele, demonstrando ali também a sua natureza humana, ele vai sentir medo, porque ele vai receber uma ameaça de morte da rainha, uma mulher que já tinha matado muitos profetas de Deus e não tinha o menor temor a Deus de Israel. Ela não se importava de maneira nenhuma. Então Elias, ele vai ter medo e ele vai fugir tentando poupar a sua vida. Olha que coisa curiosa. O texto diz que tentando salvar a sua vida, ele foge. Mas logo quando ele chega no deserto, ele pede para Deus: Senhor, tira minha alma. Eu não quero mais viver. Eu quero morrer. É curioso porque ele foge de uma situação antes de levar esse problema até Deus. E quando ele chega num deserto, num lugar que a gente sabe, quando a Bíblia se refere a deserto, sempre é um momento de provação, sofrimento na vida de quem está ali. E quando ele chega no deserto, naquele lugar onde não tem ninguém perto dele, onde ele está humanamente sozinho, um lugar árido, um lugar difícil de se estar, então a vida que ele estava tentando poupar quando ele foge, ele vai entregar a Deus: Senhor, tira minha alma agora. Eu não quero mais viver, Senhor, eu quero morrer. Tira a minha alma. Veja que quando nós estamos num sofrimento profundo, a nossa mente não funciona direito. O mesmo homem que fugiu para poupar a sua vida, logo em seguida pede para Deus tirar a sua vida. Então, quando nós estamos num momento muito delicado, antes de tomar uma atitude, a gente precisa fazer uma oração. Mesmo que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo que você seja aplicado à mensagem de Deus, mesmo que você seja uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, você também corre o risco de agir como Elias. Um homem que foi grandemente usado por Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus como ninguém, mas no momento de desespero, parece que ele não lembra de pedir a Deus, parece que ele apenas age como se ele fosse apenas um homem carnal. Parece que ele esquece quem Deus tinha preparado para que ele fosse. Então, quando isso tudo acontece, nós vamos ver ali no último versículo que Deus vai fazer uma pergunta que eu vou chamar a atenção de vocês. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu li esse texto há tempos atrás, Deus me mostrou isso com uma clareza tão grande e isso se mostrou tão maravilhoso para mim que eu quero compartilhar com vocês agora. E quando a voz de Deus vai falar com Elias, Deus vai fazer uma pergunta: Elias, o que você faz aqui? Muitas pessoas usam como argumento o fato de não buscarem a Deus, não se relacionarem com Deus, que Deus está muito longe, Deus está no céu, Ele não pode me ver, Ele talvez não se lembre de mim. Isso é um absurdo, gente. Olha, eu vou falar novamente, se você não prestou atenção, preste atenção. Deus vai fazer uma pergunta para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus não pergunta: Elias, o que você está fazendo aí longe? Como se Deus estivesse distante, como se Deus estivesse longe, como se Deus estivesse a uma distância muito grande para poder nos atender.
Deus não disse o que você está fazendo aí, o que você está fazendo lá. Não. Deus mostra a sua proximidade quando ele pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui, aonde eu estou também? O que você está fazendo aqui? Você precisa compreender que Deus não é o Deus do ali, Deus é o Deus do aqui. Deus é o Deus de proximidade, é o Deus que está com você, perto. Ele não está lá, ele não está ali, ele está aqui, perto, sempre perto daqueles que o buscam. Então você precisa compreender. Nós hoje estamos abordando o assunto de como Deus ele age com o sofrimento daqueles que creem nele e buscam a ele. Nós estamos vendo até aqui. Deus mandou o seu anjo para alimentar Elias, para o encorajar. Deus revitalizou as forças de Elias, permitiu que ele dormisse, que ele descansasse, porque naquele momento ele estava muito fora de si, muito triste, muito abalado, talvez até com uma porção de raiva também. Senhor, tire a minha vida agora, tire a minha alma. E Deus mesmo, não apenas através do seu anjo, mas ele mesmo vai participar daquela situação e vai permitir que Elias soubesse que ele estava ali perto dele o tempo todo. Elias, o que você está fazendo aqui? É muito importante, quando nós estamos num momento difícil, sabermos que existem pessoas que nos amam perto de nós. Muitas vezes você pode se sentir sozinho quando você está num momento difícil e aquelas pessoas que você achava que iam estar do seu lado, elas viram as costas e vão embora. Esse é um grande momento para a gente descobrir quem é quem, qual a qualidade das pessoas que estão ao nosso redor. No momento que você estiver numa fase difícil da vida, observe bem, porque as pessoas que sobrarem quando essa fase passar e a vida boa e agradável voltar para você, as pessoas que sobrarem são essas que você tem que ter na sua vida. Aquelas que, quando a tempestade, o vendaval passaram, elas balançaram e foram embora, essas você pode ter certeza que só queriam estar do seu lado quando as coisas estavam bem. Quando chegou o momento difícil, elas foram embora. Então, quando a gente percebe que Deus, ele tem um compromisso, que ele não falha, você precisa compreender que se você tiver fidelidade a Deus, se você tiver um relacionamento sincero com Deus, aconteça o que acontecer, ainda que você esteja dentro de uma caverna e ninguém mais saiba onde você está, Deus vai estar aqui com você, não ali, não lá. Ele vai estar aqui, do seu lado, junto de você. O texto vai seguir e nós vamos ver que algumas situações vão acontecer. Vai acontecer, por exemplo, de um grande vento que ao ponto de fender os montes, despedaçar as pedras, um fortíssimo vento vai acontecer, mas Deus não vai estar dentro desse vento. Depois a gente vai ver um terremoto, mas Deus também não vai estar nesse terremoto. Depois vai vir um fogo e Deus também não vai estar nesse fogo. Porém, depois vai vir um tranquilo e suave cicio e Deus vai estar ali. E o Elias, ele vai perceber e ele vai cobrir o seu rosto em sinal de respeito a Deus. Você precisa compreender que talvez em alguns momentos da sua vida, enquanto tudo está uma turbulência, uma bagunça, parece que é um terremoto, parece que está tudo um grande incêndio pegando fogo, parece que está tudo uma loucura, você precisa compreender que provavelmente Deus ele não está ali em toda aquela bagunça, porque Deus ele não é Deus de bagunça, Deus ele não é Deus de desordem. Mas quando as coisas estiverem ali calmas e tranquilas, você vai perceber de uma maneira mais sensível. Você vai perceber que Deus está ali, um cicio suave e tranquilo. Deus vai estar ali com você quando tudo estiver ali naquela calmaria. E quando você estiver num momento duro e difícil, Deus ele vai estar aqui,
perto de você, ainda que você esteja também no interior de uma caverna, num lugar escuro e mais ninguém saiba onde você está. O texto vai continuar e nós vamos ver novamente Deus fazendo uma pergunta para Elias. O que fazes aqui, Elias? Deus está mostrando para Elias, Elias, eu estou perto. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui, enfiado numa caverna, escondido? Eu te levantei para ser um grande profeta. Muitas vezes a pessoa não está vivendo os planos que Deus tem para a vida dela por medo, assim como Elias fugiu por medo. E Deus chega a essa pessoa e pergunta: o que você está fazendo aqui nessa situação? O que você está fazendo aqui se relacionando com essa pessoa que não é para você, que está afastando você dos meus princípios, do meu caminho? O que você está fazendo aqui se envolvendo com essas amizades que estão afastando você de mim? O que você está fazendo aqui escondido, todo tímido, covarde, com medo, se eu te preparei para você ser uma voz para as nações, para você levar a minha mensagem? O que você está fazendo aqui, tão escondido, tão diminuído, tão prostrado, tão tímido, tão medroso? Deus faz essa pergunta para todos aqueles que se relacionam com Ele, que confiam nele, que Deus preparou. O que você está fazendo aqui? Olha para a sua vida agora e imagina Deus fazendo essa pergunta para você. O que você está fazendo aqui nessa situação, aqui nesse lugar agora, se eu preparei para você algo tão grande em outro lugar? Então busque saber de Deus, ore e peça orientação para Deus. Senhor, eu estou aqui nessa situação, nesse lugar, mas eu creio, eu reconheci, eu entendi que o Senhor tem algo maior para a minha vida, em outra situação, em outro lugar, e não é para eu estar aqui. Então me explica, Senhor, como eu saio dessa situação. Aí o texto vai continuar e nós vamos ver agora lá no livro de Segunda Reis. Nós vamos ver agora lá no livro de Segunda Reis, no capítulo 2, no versículo 11 ao 12. Então agora nós vamos, Segunda Reis, do capítulo 2, de 11 ao 12. Gente, muito importante, tá? Eu vou ler isso aqui, depois eu vou voltar na Primeira Reis, que eu me lembrei de algo que eu preciso deixar claro ali para vocês. Vamos lá. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Aqui nós vemos Deus num carro com cavalos e fogo, num grande redemoinho, levando Elias para o céu. Elias não experimentou a morte, assim como Enoque, nós vemos também no início da Bíblia. Elias não experimentou a morte, Deus o pega, o arrebata, o leva para junto de si, numa carruagem, aos olhos ali de Eliseu, num redemoinho, e Eliseu nunca mais vai ver Elias. Agora vamos voltar aqui. Eu vou falar para vocês que eu esqueci de falar que Eliseu é esse que entrou aqui na história de Elias. Nós vamos ver aqui, 1 Reis, no capítulo 19, lá no versículo 16, Deus ele vai mandar o Eliseu ungir um homem chamado... Deus vai mandar Elias, ungir, ou seja, preparar um homem chamado Eliseu para ser o seu sucessor, para ficar no seu lugar. Vamos colocar as coisas em ordem. Elias, com medo de Jezabel, com medo de morrer, pede para Deus: Senhor, tira minha alma, não quero mais viver. Elias ele vai chegar num ponto que ele já está ali farto, ele está ali sem forças, enfadado, triste, deprimido, depressivo. Ele vai pedir a Deus para morrer. Deus vai alimentá-lo, vai mostrar que está perto dele. Elias, o que você está fazendo aqui? Vai mostrar que é Deus de proximidade, que se importa com a dor dele. Vai dar ânimo e força para que ele pudesse fazer aquela caminhada de 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Deus então vai dar ordens a Elias para que ele voltasse para a cidade, para que ele ungisse algumas pessoas.
Leia nesse capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, você vai ver quem são as outras pessoas, mas eu quero focar no Eliseu. E Deus vai mandar o Elias ungir o Eliseu para ser o sucessor dele, para ficar no lugar dele. Quando nós lemos lá em 2 Reis, no capítulo 2, como nós acabamos de ver aqui, os versículos 11 e 12, enquanto Eliseu, aquele que ia ficar no lugar de Elias, que agora já estava ungido por ordem de Deus, e o Elias estavam caminhando os dois, vem um carro de fogo com cavalos do céu e num grande redemoinho, passa no meio dos dois, separa os dois e leva o Elias para o céu, e o Eliseu nunca mais o vê. E ali o Eliseu vai começar a sua caminhada, o seu ministério de profeta de Deus, ficando no lugar de Elias. Gente, olha que coisa curiosa. Deus mostrou compaixão, mostrou que se importa com o sofrimento de Elias, chegou perto, mostrou que estava junto, mas Deus atendeu o que o Elias pediu. Elias pediu: Senhor, tira a minha alma. Elias tinha pedido, em outras palavras, para morrer. Deus, algum tempinho depois, alguns dias depois, leva Elias para o céu. E ele nunca mais volta a essa vida, porque Deus o levou para o céu. Existem momentos da nossa vida que, por mais dolorosos que possam parecer, a gente precisa compreender que a vida é um presente que Deus nos deu. Inclusive, é esse o motivo da gente comemorar aniversário. A gente comemora a vida. A vida é um presente, é um dom que Deus nos deu. Por mais que esteja difícil, pense bem quando vier dentro de você aquele ímpeto de pedir a Deus: Senhor, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Muitos de nós já passamos por esse momento, por motivos diversos. A gente precisa compreender que pode ser que Deus atenda. Eu fico pensando quantas coisas maravilhosas Deus ainda não iria usar Elias para realizar. Quantas coisas naquele ministério do profeta Deus ainda não ia usar Elias. Quantas coisas maravilhosas talvez Elias ainda não fosse viver. Mas Deus, apesar de mostrar que se importava com o sofrimento de Elias, ele manda seu anjo, alimenta Elias, dá força para o Elias caminhar, mostra que Deus estava ali perto de Elias, mas Deus ele atende o que Elias pediu. Deus ele vai falar para o Elias: Elias, você vai ungir a pessoa que vai ficar no seu lugar. Porque Deus naquele momento já tinha determinado que ele ia atender a oração de Elias e Deus ia levar Elias. E Deus, de fato, atendeu o pedido de Elias. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Assiste esse vídeo de novo de uma maneira bem calma, bem tranquila. Se concentra para você compreender o que Deus tem para te dizer. Em primeiro lugar, eu quero fazer 2 destaques. O primeiro é esse: o que você está fazendo aqui, nesse lugar e nessa situação? Será que você está vivendo aquilo que Deus preparou para você? Deus prepara para as pessoas que Ele ama coisas grandes. Talvez hoje você esteja desperdiçando seu tempo num lugar pequeno, num relacionamento pequeno, numa situação pequena. Pergunte hoje mesmo para Deus: Senhor, como eu faço para sair dessa situação, para chegar até onde o Senhor me preparou para ir? E outro destaque que eu deixo para você refletir: mesmo que a vida esteja dura com você, cuide da sua língua. Pense bem se de fato você deseja mesmo pedir a Deus: Senhor, eu não aguento mais esse sofrimento. Leva a minha alma embora agora. Senhor, eu não quero mais viver. Pensa bem, porque no caso de Elias, Deus atendeu. O próprio Elias ungiu a pessoa que ia ficar no lugar dele e Deus atendeu a oração dele e levou ele embora. Então pense bem, porque nenhum sofrimento dura para sempre e por pior que as coisas estejam, elas vão passar. A vida, por mais difícil que seja, ela sempre será um presente que Deus tem para nós. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se Deus permitir, até o próximo vídeo.